Olá, pessoal de gestão de pessoas, tudo bem? Então, hoje a aula é sobre gestão de pessoas no setor público, não é? Então, nós vamos tratar um pouquinho, né, da contextualização, o que é a administração pública, como é que ela funciona, e aí também uma contextualização sobre gestão de pessoas, e vamos tratar das peculiaridades, digamos assim, da gestão de pessoas no setor público. Então tá, eu trouxe dois autores, né? Um da administração e um da administração pública, o Kevin Nato, que vocês já conhecem, e o Omar Guerreiro, para dizer, então, né, a partir da voz deles, o que é, então, a administração pública e o que é gestão de pessoas. O Omar Guerreiro, que é um dos autores mais conhecidos da área da administração pública, ele explica o seguinte, que a administração pública é a ação do Estado na sociedade e é a ação caracterizada pela dupla natureza da administração do Estado, que é administrativa, mas também de domínio público. Então, é bem importante, a gente já vai falar ali algumas diferenças básicas da administração pública para a administração privada, que fazem com que a gestão de pessoas seja diferente na administração pública e na administração privada, que a gente precisa entender quais são essas diferenças, não é? As organizações, vai dizer então que a Venato, constituem-se de pessoas e dependem delas para atingirem seus objetivos e cumprir sua missão. Ao ver das pessoas, as organizações constituem um meio pelo qual elas podem alcançar seus objetivos pessoais com o mínimo de tempo, esforço e conflito. As organizações precisam de pessoas, então a gente faz gestão de pessoas, já que são as pessoas quem organizam cada uma das organizações, né, que fazem com que a máquina funcione de verdade. Mais um detalhe, né? Quando a gente fala assim de direção administrativa e domínio público, o que a gente está dizendo, né? A administração pública pressupõe que ela exista, né, ou ela seja organizada para ofertar serviços públicos para a população. Tá? Eu não vou falar disso, tem um vídeo complementar nessa aula para falar disso, para falar sobre administração pública, como é que ela presta serviços, os tipos de serviço que ela presta, que eu vou falar sobre gestão de pessoas. Mas a administração pública ela tem uma dupla forma assim, né, de funcionamento, porque ela tem a administração política, mas ela tem um caráter político, já que a administração pública ela é organizada por entes políticos que são escolhidos, como nós vivemos num Estado democrático de direito, de 4 em 4 anos, através do voto, né? De 2 em 2 anos a gente escolhe determinados atores políticos que reorganizam a estrutura do Estado e põem para funcionar, e a partir daí, então, prestam serviços públicos, né? E garantem que nossos direitos humanos fundamentais sejam ofertados pelo Estado, tá bem? Então, lá, para começar, eu vou falar, e é só isso que eu vou falar sobre a administração pública, tá? Sobre as diferenças básicas entre o setor público e o setor privado. Essas diferenças, ela vem de um artigo do Carles Ramió, que é Teoria da Organização e Administração Pública, que está em espanhol, tá? Tem o linkzinho aqui do lado, se alguém tem interesse. E é importante para a gente poder entender algumas questões que diferem, né, o setor público do setor privado e que impedem que algumas técnicas, digamos assim, da administração privada seja absorvida para a administração pública sem que se pense um pouco no fator relacionado a isso, que é muito importante. A administração pública oferta serviços que são garantias e direitos fundamentais. Então, isso é o pano de fundo para tudo aquilo que ela faz. E a máquina pública, que é a administração pública, faz isso. Né? Então, por conta disso, é preciso tomar um certo cuidado com de que forma a gente oferta esses serviços, como é que esses serviços chegam no cidadão. A administração pública não escolhe o âmbito de atuação, ao contrário do setor privado. Não escolhe, ela tem que ofertar serviços à população. Uma empresa, eu escolho a área que eu vou trabalhar. Uma organização pública, não. A administração pública possui prerrogativas e possibilidades coercitivas, o que significa que ela aplica multa e ela, inclusive, pode prender as pessoas. O entorno da administração é muito mais complexo.
do que qualquer outra organização, porque nós temos aí fatores políticos. Nós temos, é claro, fatores políticos que implicam dentro de organizações privadas, mas dentro das organizações públicas, todos os fatores empresariais também estão lá, o lobby está lá, eles estão todos lá, mas ainda os fatores complexos políticos, né, e legais. A administração pública é muito mais vulnerável a pressões de natureza política, né? Marketing, muito mais vulnerável ao que a imprensa coloca. A imprensa tem um poder muito grande sobre as decisões da administração pública, diferente da administração privada, que não importa o que você diga, a Americanas foi lá e fez o que fez no final do ano passado, no início desse ano, não é? E não importa o que o público fale disso ou quanto se aponte e diga que foi uma coisa terrível. Ela fez e ponto. A administração pública sofreria muito mais nesse caso. A administração pública está sujeita a pressões de caráter externo. É muito mais difícil medir ou avaliar o rendimento da administração pública, e é sim, porque medir ou avaliar o rendimento da administração pública só com resultados, com número de atendimentos, número de pessoas que receberam um auxílio, número de pessoas que estão cadastradas ou que não estão cadastradas, não é uma boa forma, é uma forma justa de você garantir que direitos humanos fundamentais, como saúde e educação, sejam de fato ofertados, porque eles precisam ser ofertados de forma igualitária, né, para todas essas pessoas e com equidade, que é complexo. Os objetivos da administração pública vão dificultar ela ser segmentada. Os objetivos são fornecer, então, saúde, meio ambiente, né, educação. O grau de visibilidade e controle da administração pública é muito maior. Todo mundo controla a administração pública, nós temos lá lei da transparência e nós temos forma de obrigar, né, a administração pública a fornecer todos os dados, ou a maior parte dos dados que sejam possíveis, né, e que possam ser ofertados. A gestão de recursos humanos é muito mais condicionada na administração pública, tanto para o provimento como na vacância e na promoção, porque tudo depende de uma lei, nós vamos falar sobre isso agora, não é? E por conta disso é bem mais difícil de você fazer gestão de pessoas dentro do setor público. E uma diferença central da administração pública e da administração privada reside nos princípios singulares que regem o setor público. A função do administrador exige reconhecer que a administração pública possui um entorno bem mais complexo que qualquer organização privada, pois busca realizar interesses gerais, operando exclusivamente dentro de princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Então, ela realmente tem princípios norteadores básicos que não só devem ser seguidos, como não ser seguidos podem ser passíveis, né, de penalidades para os funcionários públicos. Então, todos precisam seguir esses princípios da administração pública. Então tá, vamos para os fundamentos da gestão de pessoas a partir daí. A gente vê lá que a administração pública é diferente da administração privada e a gente vai entender o que nessa aula? A gente vai entender que a gestão de pessoas, por ser esse conjunto de práticas e estratégias que visam o desenvolvimento e a coordenação das relações de trabalho, de modo que tanto o empregador quanto os empregados alcancem seus objetivos. No setor público, essa gestão de pessoas, ela assume um papel ainda mais crítico, porque as organizações vão ter que equilibrar questões como eficiência, eficácia e equidade para cumprir com esses objetivos, lembrando dos princípios básicos da administração pública. Então, os princípios, eles estão sempre ali e eles vão precisar ser ouvidos e vai precisar de atenção sobre eles sempre. Quando a gente pensa nos conceitos básicos, então, para a gestão de pessoas no setor público, e a gente fala lá do recrutamento e seleção, por exemplo. No setor público, esse processo ele envolve geralmente concursos públicos e outras formas de seleção que são padronizadas. Então, não tem como fazer aquele recrutamento e seleção diferente que a gente vê e tal na administração privada.
Capacitação e desenvolvimento no setor público pode ser especialmente desafiador. Por quê? Porque nós temos restrições orçamentárias, nós temos lá a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, e a lei de teto de gastos, e que faz com que o administrador não possa liberar o funcionário público para fazer qualquer capacitação ou qualquer desenvolvimento, mesmo que seja muito importante para a sua área. A avaliação de desenvolvimento, embora ela seja fundamental para a promoção e outros incentivos, nem sempre é possível aplicar ela da melhor forma possível dentro do setor público. A UERGS, eu já falei para vocês, eu trabalho dentro da CPPD, dentro da UERGS, que é a Comissão Permanente Pessoal Docente, onde a gente faz o quê? A gente faz avaliação de desempenho, porque todos os professores da Universidade Estadual precisam, para manter a sua dedicação exclusiva, ou seja, um acréscimo no seu salário, o mínimo de pontuação ao longo de um ano. Então, no mínimo, eles têm que trabalhar um valor X. E a CPPD é o órgão dentro da universidade que vê, né, todas essas pontuações e verifica se está ok, enfim, né, todos os anos. Então, na UERGS, por exemplo, há sim avaliação de desempenho. Remuneração e benefícios, então. A remuneração muitas vezes no setor público é fixada por lei ou regulamento e é quase impossível de flexibilizar. Embora você tenha FGs, que são funções gratificadas e que você pode usá-las para aumentar o salário de funcionários que já têm salário, é muito difícil que remuneração e benefícios não sejam fixos, né? E a relação de trabalho. Então, a relação entre administrações e funcionários normalmente é mediada por sindicatos no setor público, até porque, na maior parte das vezes, são enormes, né? São grandes os números de funcionários. E cultura organizacional. E aí nós temos diversos problemas, né? A cultura tem um impacto muito significativo na motivação e na retenção de funcionários. E a cultura de organizações públicas, principalmente, ela é muitíssimo atrelada a questões relacionadas, sobretudo, a questões relacionadas a como aquela organização age ao longo dos anos. E aí você pensa que em cidades pequenas, os funcionários públicos trabalham por 10, 15, 20, 30, 40 anos, os mesmos no mesmo lugar. E dependendo do tipo, né, de clima que exista ali ou de cultura, é muito difícil você mudar. E ele mesmo, por si só, gera muitos entraves dentro daquela organização. Né? E é complicado realmente de você gerenciar. Então, ali já nos conceitos básicos da gestão de pessoas, você vê uma infinidade de diferenças brutais entre a gestão pública e a privada. Quando a gente fala das teorias da motivação também, que é tema da área de gestão de pessoas, a gente vai ter a pirâmide das necessidades do Maslow, a teoria de 2 fatores do Herzberg e a autodeterminação. Então, quando a gente fala da teoria de Maslow, e acho que vocês lembram que propõe uma hierarquia das necessidades, começando com as necessidades básicas para sociais e de estima até a de autorrealização, no setor público pode ser aplicado ao entender que nem todos os funcionários são motivados apenas por salários. Alguns podem achar o serviço público uma forma de autorrealização, né? Aquela coisa de, tô aqui trabalhando na polícia, vim para a SUSEP, eu tô trabalhando em tal área, né? Então, ali já é uma autorrealização, o que pode ser uma forma de motivar. Teoria de 2 fatores do Herzberg. Então, de acordo com este autor, existem fatores que causam satisfação no trabalho, fatores motivacionais como realização, reconhecimento, e fatores que evitam a insatisfação, que são fatores higiênicos, como salário, condições de trabalho, um local apropriado. No contexto do setor público, os gestores não podem ter muita flexibilidade em fatores higiênicos como salário, mas eles podem trabalhar fatores motivacionais como reconhecimento e desenvolvimento de carreira, e às vezes eles podem melhorar o ambiente. Muitas vezes as pessoas não estão motivadas porque o ambiente é ruim, né? A janela tá quebrada, tá tudo velho, tá tudo há muito tempo da mesma forma, né? O ambiente é muito ruim. E aí, a partir desse ambiente muito ruim, os funcionários não se sentem motivados dentro do local de trabalho. A teoria da autodeterminação foca no papel
da autonomia e do empoderamento de cada um na motivação dos funcionários. No setor público, isso pode ser um pouco mais complicado devido à estrutura, né? Que no geral é burocrática, mas ainda é possível que em pequena escala, por exemplo, permitindo que equipes tenham algum grau de autonomia em projetos, né? Você pode montar equipes e essas equipes serem organizadas para pequenos projetos dentro de um mesmo setor, mas fora isso é muito difícil que uma pessoa que, ela é lá da área de finanças e ela está estudando gestão de pessoas, vamos colocar ela para trabalhar um pouquinho num outro lugar. Difícil, né? Por conta da estrutura e de questões burocráticas mesmo da administração pública, ela acaba tendo que ficar, às vezes, no local que ela, né, trabalha um tempão. Alguns desafios específicos do setor público, né? A questão da burocracia e normas. E aí, quando a gente fala da burocracia, não a burocracia do Weber, né? Mas a burocracia falando das disfunções da burocracia, né? Da forma com que ela não funciona corretamente. Então, assim, a burocracia tem fatores como rigidez e formalidade. A estrutura burocrática é rígida, né? Ela tem procedimentos e normas que são formalizadas e que têm que ser seguidas. E essas normas, elas precisam ser seguidas justamente para quê? Para que a gente diminua desvios, né, e corrupção. Mas, ao mesmo tempo, essa limitação de flexibilidade pode tornar mais difícil implementar mudanças ou inovações dentro da administração pública. O impacto na motivação, então, é que a burocracia pode ter um impacto negativo, né? As disfunções da burocracia sobre a motivação dos funcionários. Por exemplo, se os processos de promoção são muito burocráticos, os funcionários podem sentir que seus esforços e talentos não estão sendo devidamente reconhecidos, né? A eficiência versus a responsabilidade, a necessidade de manter a responsabilidade e a transparência em organizações públicas, muitas vezes leva a processos mais longos e complicados e que pode ser frustrante para os funcionários e os gerentes também. Outros desafios são as restrições orçamentárias, né? Tem limitação de recurso, tem limitação de salário e benefício, tem limitações relacionadas à capacitação. Então, se você tem restrições orçamentárias, você não pode fazer tudo. Então, você pode ter ideias maravilhosas, mas você não pode fazer não pode colocar elas em prática. Outros desafios do setor público têm a ver com política e influência, né? Decisões do RH, às vezes, elas podem ser motivadas de forma política, né? E tu também tem que levar em consideração fatores como sindicatos e grupos de interesse que podem estar ali perto e podem estar influenciando negativamente a gestão de pessoas dentro do setor público. E o principal, ou o pior deles, que é nepotismo e favorecimento, que acontece, né? Que não deveria, porque a gente na administração pública trabalha com a impessoalidade, não é? Mas acontece. Então, nepotismo e favorecimento acontece muito dentro da administração pública. É importante pensar que cada um desses desafios, eles requerem estratégias específicas para serem superados. Por exemplo, a rigidez burocrática, ela pode ser atenuada com uma cultura, né, mais forte de liderança e mais eficaz dentro de uma organização pública. As restrições orçamentárias, elas podem exigir só que existam soluções mais criativas, né, como outros tipos de parceria para acelerar os contratos. E os desafios políticos, eles podem exigir habilidade de negociação e diplomacia por parte dos gerentes de recursos humanos. Então, assim, estratégias e práticas na gestão de pessoas no setor público. Então, a gente fala aí de recrutamento e seleção, né? Como é que é o recrutamento e seleção? Concurso público, seleção interna e critérios de seleção específico. O método mais comum é o recrutamento por concurso público, que acho que vocês conhecem, alguns de vocês talvez sejam concurseiros, né, e estejam sempre estudando, mas então ele tem vantagens como a transparência, igualdade de oportunidade, é um edital, né, você lê as normas do edital, se inscreve para o edital e decide se vai fazer ou não vai fazer, estuda. Tem desvantagens por ser um pouco mais demorado, tem custos administrativos altos e, por vezes, pode não selecionar o candidato mais apto para o trabalho específico, verdade? Né? Às vezes você pode descartar ótimos candidatos num processo seletivo público, mas é a forma com que a gestão pública ou a administração pública conseguiu, né, se organizar para que questões relacionadas a o indicar pessoas, né, e manter dentro da administração pública pessoas que não são tão competentes, mas que têm
que tenha algum grau de parentesco com a base política, digamos assim, que está reorganizando a administração naqueles 4 anos. Então, funcionou bem, né? Tem funcionado de forma eficiente. A seleção interna, né? Então, algumas vezes você pode preencher por promoções internas, que podem ser um motivador para os funcionários. E você tem agora, por exemplo, dentro do estado do Rio Grande do Sul, né, um case bom, assim, que eles reorganizaram as estruturas do estado e eles abriram um grande concurso interno, onde eles abriram a possibilidade de todos os funcionários tentarem vagas nos setores que eles acham que eles teriam, né, alguma chance, digamos assim. E bem, acho que pode funcionar muito bem, né? Porque aí você motiva, você trabalha a motivação e você dá também a oportunidade, porque de repente você tem lá um funcionário que entrou como técnico e ele vai, né, que é ensino médio ou ensino técnico e ele se torna um analista. E critérios de seleção, então. No setor público, os critérios são muitas vezes rigorosos, definidos com base em mérito, habilidade, qualificações, títulos, né? Então, esses critérios de seleção podem tirar muitas pessoas dali. Capacitação e treinamento, então, a gente tem treinamento formal, algumas instituições têm, outras não têm, né? Mas é importante, tanto quanto o treinamento é importante na instituição privada, na pública também. A educação continuada, né, que são programas de educação continuada, como workshop, seminário, curso, é super importante. E também atualmente os programas de mentoria, né, onde você tem dentro da própria administração pública pessoas que desenvolvem trabalham o desenvolvimento profissional para cargos de liderança, né? Então, você cria lá mentores dentro da própria instituição pública que ajudam aquele colega, então, a também se tornarem líderes. Avaliação de desempenho, então, porque você tem avaliação de desempenho com avaliações métricas quantitativas, avaliações qualitativas, ou seja, você tem o viés do cumprimento de metas e se conseguiu cumprir as metas, e você também tem o viés qualitativo, né, que é o viés mais político e subjetivo relacionado ao atingimento das metas da área de gestão de pessoas. Você tem feedback contínuo, né? Então, assim, de certa forma, você tem canais de atendimento onde você pode falar ou você pode exigir alguma coisa dos funcionários que trabalham lá. Cada uma dessas estratégias e práticas, ela apresenta desafios e oportunidades próprias no contexto do setor público. Uma gestão de pessoas eficaz, ela requer uma abordagem equilibrada que vai adaptar essas práticas da melhor forma possível às necessidades e restrições específicas de organizações públicas, não é? Eu trouxe aqui para a gente dar uma estudada, casos de estudo e exemplos reais. Estudar exemplos e casos concretos podem nos dar aí insights valiosos sobre o que funciona e o que não funciona na gestão de pessoas do setor público. Então, dois casos assim bem característicos de melhores práticas a gente tem na administração de Singapura e no governo de Nova Zelândia. Na administração de Singapura, ela é frequentemente citada como exemplo de excelência em gestão pública, que inclui a gestão de pessoas. Eles têm um sistema meritocrático rigoroso, excelente programas de treinamento e desenvolvimento e oferecem salários bem competitivos para atrair e reter talentos dentro da administração pública. Então, eles investem em capital humano, focam na meritocracia e dão salários altos para que as pessoas se sintam valorizadas dentro do ambiente. Na Nova Zelândia, ela tem um modelo de gestão pública que enfatiza a transparência, a responsabilidade e o foco nos resultados. Então, eles implementam avaliações de desempenho eficazes e programas de desenvolvimento de liderança. A gestão ela se baseia em desempenho e transparência e pode melhorar tanto a eficiência quanto a confiança pública no setor público, ou seja, as pessoas confiam muito no setor público porque ele faz avaliações periódicas de desempenho e é transparente com relação a essas avaliações. Casos falhos, então, né? Aí a gente tem o escândalo da contratação no escritório de recrutamento público dos Estados Unidos. Em um caso notável, funcionários foram promovidos com base em conexões pessoais e políticas em vez de mérito e desempenho. E as lições deste caso, que foi, né, bastante famoso nos Estados Unidos na OPM, é a falta de um sistema de seleção e promoção baseado em mérito, que pode levar a uma gestão ineficaz e um declínio na moral dos funcionários.
E o desfalque de recursos humanos na África do Sul, né? Em alguns departamentos governamentais da África do Sul, houve relatos de desfalque e corrupção, incluindo a área de gestão de pessoas. A falta de controle interno e de transparência pode levar a abusos e ineficiências significativas. Então, estudar os sucessos e os fracassos, eles fornecem uma compreensão bem mais complexa dos desafios e das oportunidades na gestão de pessoas. Os exemplos de melhores práticas, eles servem como modelos a seguir, enquanto os casos de falha oferecem lições sobre o que a gente deve evitar. Nesse caso, nepotismo e corrupção a gente deve evitar, que são os casos dos Estados Unidos e da África do Sul. A gente vai falar um pouco sobre tendências também, já está encerrando. Tendências e inovações em gestão de pessoas no setor público, né? Uso de tecnologia, então uso de análise de dados para tomar decisões, a automatização dos processos, que é o uso de gestão de processos dentro da gestão de pessoas, para que você tenha processos mais automatizados na administração pública. As plataformas de aprendizagem online, então, né, onde a gente tem treinamento, desenvolvimento, e você faz isso tudo online e oferece, então, aos funcionários maiores possibilidades relacionadas a isso. Além disso, tendências e inovações relacionadas à sustentabilidade e inclusão, onde a gente tem iniciativas para tornar a organização mais sustentável, né, atrelar ela aos objetivos do desenvolvimento sustentável, por exemplo, que vão desde práticas de trabalho até políticas de compras e uso de recursos, e pode ser implementada através de políticas que incentivem o uso sustentável de recursos e responsabilidade ambiental. E sobre diversidade e inclusão, então, a gente tem as cotas, né? A gente tem as cotas dentro da administração pública, inclusive dentro dos concursos, para que a gente tenha, então, a contratação, a promoção de uma força de trabalho que é diversificada dentro do ambiente de trabalho. E é super importante que essa força de trabalho seja diversificada. Então, ali a aplicabilidade no setor público, né, os conhecimentos adquiridos para a gestão de pessoas são diretamente aplicáveis para aqueles que querem seguir carreira como servidor público. Muitas das habilidades e conceitos de gestão de pessoas são universais e eles podem ser aplicados tanto no setor privado quanto no setor público. Basta a gente entender das principais diferenças entre um e outro para que a gente não cometa erros como administrador público quando a gente está na função de gestão de pessoas. O desenvolvimento de habilidades essenciais, então, as estratégias e práticas discutidas como recrutamento eficaz, desenvolvimento de funcionários, avaliação de desempenho, eles são habilidades essenciais para qualquer líder, gestor, independente do setor. E a aprendizagem contínua, não é? Que a gente sempre tem que pensar que a gestão de pessoas está em constante evolução, mudança, e com as novas tecnologias e tendências sociais, a educação continuada é sempre importante para se manter atualizado. Eu inseri aqui nessa apresentação, no finalzinho, um material complementar para a gestão de pessoas para quem tem interesse. Então, são dicas de 2 livros e 2 artigos científicos brasileiros, assim como 2 livros, 2 artigos científicos e 2 estudos de caso estadunidenses. Também um curso online, 2 websites e 2 podcasts, né, para vocês, aliás, um podcast e um webinar para vocês darem uma olhada, porque daí vocês podem pesquisar um pouco mais sobre a gestão de pessoas no setor público, e também coloquei um materialzinho online estadunidense. Esses recursos, eles são específicos ao contexto brasileiro, e também estadunidense, podem oferecer alguns insights aí para vocês se interessarem e aprofundarem um pouco mais o estudo na área de gestão de pessoas no setor público, tá bem? Então tá, pessoal, bons estudos, uma ótima aula, beijos, tchau, tchau!